Tô gravando esse vídeo aqui, galera, depois de chegar do Maracanã e no caminho, né, do Maracanã para casa, eu já vim refletindo sobre o que aconteceu no jogo, sobre o que a gente falou na live de ontem, pós-jogo. Quem não assistiu a live de ontem, se puder assistir também e conferir lá o que eu e Alexandre Vasconcelos debatemos após a partida de ontem. Enfim, muita coisa passa na cabeça depois de uma derrota como essa que machuca porque a gente não esperava, né, evidentemente, sair atrás nessa decisão, não dessa forma pelo menos, não com 2-0. A situação exatamente oposta ao que ocorreu no ano passado. A gente esperava mais e poderia ter sido mais. Eh, o meu ponto principal aqui é que não acabou ainda, tem muito jogo pela frente, porque você faz um jogo numa final dessa, aliás, você faz um gol com até o 20, 25 minutos do primeiro tempo. Pega fogo, o bicho pega. É difícil? Claro que é difícil, mas a gente não pode achar que acabou e que tudo agora é uma porcaria e não serve mais. Porque se o Fluminense tivesse saído na frente, aproveitado as oportunidades que teve, principalmente com o Arias, mudaria o jogo completamente. Eu acho que ganharia e com tranquilidade, ia dar olé se faz o gol primeiro. Mas não aconteceu. E o futebol é isso. O Flamengo tem um time qualificado, tem jogadores de qualidade e se você não mata, você dá a chance de eles te matarem, né, e foi isso que aconteceu ontem, né, o Fluminense não conseguiu definir quando teve a chance, e aí os gols do Flamengo saíram. A arbitragem teve a sua uma parcela de culpa para o desequilíbrio emocional do time? Teve. A expulsão do Samuel Xavier, que poderia ter sido um cartão amarelo, porque deveria ter sido o mesmo critério que foi aplicado no lance do Léo Pereira e não aconteceu. Então, o Léo Pereira deveria ter sido expulso também. E aquilo desencadeou uma série de problemas emocionais mesmo do time em campo, depois dessa expulsão. Óbvio que isso que afetou de alguma forma, mas não vou colocar a culpa na arbitragem. Sinceramente, eu acho que o Fluminense não fez um jogo bom. A prova é que o Cano não teve nenhuma chance praticamente de fazer gol. Isso mostra que o Fluminense não foi bem. Não foi bem para aproveitar a chance que teve e atrás não soube proteger a sua área, não soube se defender bem quando o Flamengo tinha a bola e conseguia avançar com certa tranquilidade em alguns momentos. Então não foi um jogo bom. E aí, diante do adversário qualificado, quando você não consegue, né, matar o jogo, você pode sofrer. Foi o que aconteceu ontem. Mas vou trazer agora a zona mista aqui do David Braz. Um recado que eu queria deixar aqui, é o que realmente eu estou pensando. Foi um jogo ruim, mas tudo pode acontecer no próximo domingo. A gente está falando de futebol. E o Fluminense tem time para reverter essa situação. Se vai ou não, a gente não sabe. Mas tem time. Agora, uma coisa: não pode o Fernando Diniz ser expulso dessa maneira. Ele é o comandante do time, ele tem que dar o exemplo. E numa final de campeonato, ele sabendo que poderia ficar fora do próximo jogo, como vai ficar, e nem entrevista coletiva vai poder dar, não pode ele ser expulso. Tem 50 pessoas no banco de reservas para ser expulso. Não pode ser o Fernando Diniz. Não pode dar esses moles. Mas é difícil. Sim, é difícil. Realmente, no calor do jogo é difícil. Mas tem que aprender a se controlar. Ele é o treinador ali. Ele tem que se preparar para isso. Ele tem que encontrar um jeito de saber sair dessas situações sem novamente ser expulso. Isso vai prejudicar muito o time também para o próximo jogo. E uma informação sobre. Eu vou trazer agora a zona mista aqui do David Braz, a entrevista com o David Braz na zona mista. Mas antes, a informação sobre o Martinelli. A gente não tem ainda, não tem confirmação da lesão, grau de lesão, ainda não tem. Mas no vestiário mesmo, os médicos constataram que não era uma coisa simples. Que de fato, provavelmente ele vai ter uma lesão, não parece ser uma lesão simples. Então preocupa muito o Martinelli. Não vai jogar quarta-feira. E aí a gente vai ter que aguardar os exames para saber quanto tempo ele vai ter que ficar fora da equipe. Foi um dos que também não foi mal, né, nesse jogo contra o Flamengo. Mas enfim, é um cara que vinha sendo titular, que o Diniz vinha apostando bastante e agora não vai poder jogar. A gente não sabe, repito, não vou me precipitar aqui, não vou, por enquanto não. Vamos aguardar os exames, mas é fato, né? No vestiário mesmo, os médicos já constataram que o problema dele não é simples.
né. Então fatalmente a gente vai estar falando de uma lesão grau 2 no mínimo aí. Enfim, tomara que tenha sido só um susto e quem sabe os exames não mostram algo ao contrário, né, mas, certamente ele será um desfalque aí, pelo menos para esse jogo de quarta-feira, a estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal. Vamos ouvir então, assistir então, o que disse o David Braz na zona mista. David, queria então que você falasse um pouco desse resultado, o quanto que vocês conseguem, enfim, pensando na próxima partida, pensando na partida de volta, o quanto que um 2-0 contra o Flamengo numa final pesa e como o time chega para esse próximo jogo com desfalques, 3 desfalques importantes a princípio. Acredito que o Martinelli, né, esteja com problema de lesão, mas principalmente de não ter o Diniz na beira de campo. Bom, é um resultado ruim sim, né? Mas temos que acreditar até o final. Temos que acreditar, não vamos jogar toalha. Temos um jogo importante no meio de semana e vamos trabalhar para conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. E depois a gente vai procurar descansar e trabalhar pensando em reverter a situação, porque queremos muito conquistar. Você já passou por alguma situação assim, que lembre, a gente está tentando lembrar aqui, num clássico, uma diferença dessa para se tirar numa segunda decisiva? Você particularmente já passou por uma dessa e com uma situação favorável depois? Não estou conseguindo lembrar aqui, mas se tratando de clássico, de finais e de Fluminense, a gente vai procurar acreditar até o final. A gente sempre foi muito bem contra eles. Hoje o resultado não nos ajudou. Não acho que a gente não fez um mau jogo. Acho que foi equilibrado boa parte da partida. Eles foram felizes ali nos 2 gols, principalmente o Ayrton Lucas, que foi feliz nos 2 gols. E enfim, agora não temos tempo para lamentar, porque já na quarta-feira a gente tem um objetivo muito importante, né, na temporada, que é a Libertadores, e aí depois a gente pensa no segundo jogo. O David, como controlar o Flamengo como vocês conseguiram fazer nos 20 minutos iniciais por mais tempo na partida de volta? O que o Diniz pode falar para vocês para ter a mesma atuação que vocês tiveram no começo do jogo por mais tempo? Cara, numa final a gente tem que procurar ser firme até o final, né? E claro, jogando contra uma grande equipe, a gente tem que estar sempre ligado, não dar brecha. Infelizmente 2 oportunidades que eles tiveram ali, eles foram felizes. A gente teve várias também e a gente acabou não sendo feliz. Então, como eu falei, jogo que a gente vai analisar durante a semana. Temos um jogo importante no meio de semana. E aí sim a gente vai procurar analisar tudo que a gente deixou de fazer hoje e tudo aquilo que a gente precisa para a gente conseguir reverter para conquistar esse título. O David, até que ponto você acredita que aquele lance do Arias, né, ele entraria ali de frente para o goleiro, teve ali a falta do Léo Pereira, teve muita reclamação e no momento da expulsão do Samuel Xavier, o Diniz e todo o banco de reservas justamente lembra daquele lance, né? Por que você vai expulsar agora e não expulsou naquele lance? Até que ponto você acredita que a arbitragem errou, acertou? Você já viu o lance? O que você tem a dizer sobre essa polêmica nessa decisão? Não quero colocar toda a responsabilidade para o árbitro, tá? Na partida, não quero também aqui ficar, não somos isso. Infelizmente faz parte do futebol, tipo de situações, mas a gente acredita que naquele momento poderia ter sido expulso o Léo Pereira, né? Porque era o último homem. Eu analisei mais um pouco ali vendo o vídeo, que o Davi Luiz e o Fabrício Bruno não tá na mesma linha que o Léo Pereira, né? Para poder tentar recuperar a bola do Arias, porque senão, se o Arias consegue passar pelo Léo Pereira, ele sairia de frente com o Santos. Não sei se poderia fazer o gol, mas enfim, o Léo Pereira tomou a decisão de matar a jogada e ir por trás, um carrinho por trás, que normalmente os árbitros tomam a decisão de dar o vermelho. Então foi esse até o questionamento que eu tive com ele no final do jogo. No final do jogo eu fui lá conversar com ele, conversamos, só questionei, ele me respondeu, falou que para ele o Davi Luiz e o Fabrício Bruno estavam na mesma linha. Enfim, e do Samuel, pela imagem que eu vi dali do telão, que foi a imagem que eu vi, ficou muito fácil mostrar a imagem com a imagem parada. O telão mostrou a imagem parada, que tá ali a perna do Samuel junto com a do Ayrton Lucas. Enfim, não quero colocar polêmica, só quero aqui dizer pro torcedor que a gente tá chateado hoje, mas não podemos ficar lamentando por muito tempo, porque a gente tem um desafio no meio de semana pela Libertadores, que é um desejo muito grande, não só do torcedor, mas do nosso elenco também.
A gente fica triste com o resultado, mas a gente vai procurar trabalhar e vamos dar o máximo no segundo jogo para a gente conseguir o objetivo e que esperamos o apoio deles. David, o Diniz não vai estar na beira do gramado no jogo de volta, que foi expulso hoje. Você é um dos jogadores mais experientes do grupo. Queria saber como que você entende esse seu papel, também dos outros jogadores mais experientes, líderes do grupo, dentro de campo, para poder compensar essa ausência do Diniz, nessa ajuda do diálogo, as instruções, enfim. Como é que vocês vão trabalhar isso? Você como uma figura, um jogador de experiência, como você enxerga esse papel? Não é a primeira vez, né? Teve um outro jogo que o Eduardo Barros foi e a gente se comportou bem, tá dando partida. Infelizmente aconteceu. Enfim, a gente vai procurar estabilidade dentro de campo, como eu falei, vamos fazer o possível, vamos trabalhar essa semana, pensando no jogo importante que a gente tem no meio da semana pela Libertadores, e aí depois sim a gente pensar como a gente vai reverter, que eu acredito bastante na nossa equipe. Na saída de campo agora, parece que o Nino falou que acha que o time afrouxou demais a marcação, se sentiu confortável dentro de campo. Você acha que que afrouxou a marcação, o Nino, que afrouxou a marcação em alguns momentos, que talvez tenha se sentido mais confortável dentro de campo no segundo tempo, principalmente, e daí a diferença no segundo tempo? Queria saber se você concorda. Ele terminou a partida, eu não acabei não terminando a partida, né? Ele teve essa análise. Como eu falei, o Ayrton Lucas aproveitou ali muito bem, teve os méritos dele também, não podemos ficar aqui procurando falha. Também teve o mérito, a gente enfrentou uma grande equipe, que a gente sabe muito bem. E como a gente teve oportunidade, a gente não foi feliz, né? Então é assim o futebol, tem que ter paciência. Como eu falei, não vamos ficar aqui lamentando muito tempo, porque já no meio da semana, daqui a poucos dias aí, a gente tem um jogo importante e depois sim a gente vai pensar no segundo jogo para a gente conseguir o objetivo. Braz, o Fluminense depois de algum Aí a palavra do David Braz, veio como favorito para essa partida. Eu queria saber de você se esse favoritismo pesa em alguma coisa, principalmente numa final, e agora, claro, o favorito é o Flamengo, mas esse questão do favoritismo pesa em alguma questão antes da imprensa, até dos torcedores mesmo considerarem o Fluminense hoje favorito para esse título? Isso muda alguma coisa ou não? Você que falou que o Fluminense era favorito, né? Me perguntaram isso daí na coletiva e quando se trata do Fla-Flu não tem favoritismo, né? Saiu? Não, pode falar. E aí, enfim, são duas grandes equipes e não teve nenhum favoritismo numa partida como essa, uma decisão como essa, né? Pela quarta vez essa decisão, então não tem como dizer o favorito, colocar um favorito. É sempre o Fla-Flu aí nos últimos 4 anos, né? Então hoje o Flamengo foi feliz de ter conseguido o resultado, mas tem mais uma partida, a gente acredita bastante na nossa equipe e vamos trabalhar para que a gente possa superar. Como é que você avalia, David, a reação do Fluminense, do time que você tem de campo, às mudanças táticas que o adversário coloca quando enfrenta você? Já é a segunda vez que o Vitor Pereira implementa uma escalação diferente da que ele estava acostumado. Como é que vocês estão fazendo a leitura da adaptação de vocês ao que ele está propondo de diferente para o Fluminense? Cara, a gente se comportou muito bem no primeiro tempo, a gente teve muitas chances, né? Mesmo com essas alterações. E eu já tinha falado, né, quando me perguntaram que o Arrascaeta não ia jogar, o Flamengo tem outros jogadores que podem fazer a diferença, né? E, enfim, a gente estava marcando muito bem a equipe do Flamengo e hoje o Ayrton Lucas foi, para mim, o destaque, né? Acabou aproveitando. Hoje 2 chances que ele teve ali, ele fez a jogada, uma ele fez de gol, a outra ele fez a jogada do gol, enfim. Coisa que acontece no futebol, a gente não tá triste com o resultado, mas não temos tempo para lamentar. Tem que trabalhar bastante essa semana aí, que tem um objetivo importante aí no meio da semana, pela Libertadores. E depois a gente vai pensar no segundo jogo para neutralizar e tentar fazer o melhor para a gente conquistar esse título. Mas o Gabigol fora pegou de surpresa vocês? A gente nem fica sabendo exatamente assim, procurando saber quem é que vai entrar. Então a gente procura fazer o nosso jogo, se é isso que a gente pensa, fazer o nosso jogo, independente de quem a gente está enfrentando, né? É assim com o Flamengo, vai ser assim com todos os times do brasileiro, na Libertadores. A gente tem que procurar fazer aquilo que a gente trabalhou durante a semana. Infelizmente hoje a gente não conseguiu o resultado, que era o objetivo,
mas vamos trabalhar para a gente conseguir nos próximos jogos. Soma da minha parte aqui, Braz. Você já explicou que tem um compromisso da Libertadores na quarta-feira, mas como é que você acha que o Fluminense deve jogar contra o Flamengo no jogo decisivo do próximo domingo? Precisamos de gols, precisamos fazer gols. Eu acho que o início do nosso jogo de hoje foi bom, que a gente teve bastante oportunidade de aproveitar da melhor maneira possível, né? Então, neutralizar mais o ataque do Flamengo, que é um ataque de muita qualidade. Enfim, precisamos trabalhar isso. Eu tenho certeza que a comissão técnica vai conversar com a gente sobre isso. Mas, como eu falei, vamos um passo de cada vez. Temos um jogo importante pela Libertadores, mais uma vez eu vou falar por isso, porque a realidade é a nossa realidade. E aí sim a gente pensar nesse jogo. Obrigado. Valeu, mano.